Sejam bem-vindos a mais um Bizap Talks da série Inovação a Bordo. Hoje no episódio 4, a gente trouxe um tema muito interessante que eu sou apaixonado, tenho muitas dúvidas, espero tirar todas elas aqui hoje. Eu estou com o Ricardo Wagner, que é diretor de marketing e produtos da Microsoft, que para Américas, né, não só para o Brasil, e tem total conhecimento aí sobre esse tema. E vai bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui comigo hoje. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui representando todos os amigos, colegas da Microsoft. Legal. E sim, para falar de um assunto bem bacana, eu comento que estou há 0 dias sem falar de Copilot, então... Hoje vai ser mais um dia cheio deles. É. Mas antes da gente entrar, né, porque acho que... é interessante compreender, né, como é que as pessoas chegam até, né, esse tema, principalmente nessa trajetória de carreira, né? Eu tenho conversado com várias pessoas e não necessariamente elas são de tecnologia, nasceram em tecnologia e por isso falam sobre IA. Né? E eu acho que o seu caso é esse também, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional e como é que você chegou a essa posição na Microsoft hoje. É bem interessante. Eu não sou uma pessoa técnica. A minha formação, eu me formei como economista. Depois fiz especialização em marketing e gestão e trabalho na Microsoft há 17 anos. Antes da Microsoft, trabalhei na HP e como economista eu achei que minha carreira ia ser em área de finanças, controladoria. Então, antes disso tudo, eu trabalhei também em finanças e controladoria em multinacionais de siderurgia alemã. Olha isso. Uau! Parecia assim, eu sabia direitinho que depois de tanto tempo de carreira eu ia estar fazendo o que eu estou fazendo. Né? Não é uma coisa muito linear. Mas sempre trabalhei com gestão de marketing de produtos, posicionamento de produtos, a gente não vai falar termos em inglês, eu vou me forçar para a gente não ficar com essas coisinhas de tecnologia, né? Mas de passar valor, de você destacar ofertas que sejam pertinentes para cada tipo de cliente. E estou tendo o privilégio de estar nessa jornada com a Microsoft, nesse momento mágico que a gente está passando com inteligência artificial generativa. Eu concordo com você nessas palavras, eu acho que é um momento mesmo, né? E é um privilégio para a gente estar aqui surfando essa onda, que sim, eu acho que ela ainda é uma marola, né? Dá para ver ali fazendo uma alusão ao surf, né? Dá para ainda remar bastante aí com ela, né? Exato. E parabéns, trajetória interessantíssima. Eu acho que esse mix, né, de conhecimento de indústrias e tudo mais, né, complementam, né, o perfil. Eu esqueci de comentar uma coisa, eu sou canadense também, pela Microsoft, de 17 anos, eu morei 10 anos no Canadá. E estou há 7 anos no Brasil, 5... Comecei no Brasil, 10 anos no Canadá e há 2 anos eu voltei para cá. Então eu brinco com o pessoal que o cabelo branco é a neve do Canadá que eu trouxe para cá. Ficou. Tá certo. Muito bom. Cara, vamos começar a falar desse tema, né, de inteligência artificial e aí eu acho que depois a gente pode chegar efetivamente como é que a Microsoft de fato está entregando isso na ponta, que é o que nossos clientes, no final das contas, querem ouvir e sentir, né? Até a gente estava batendo um papo aqui com alguns outros clientes antes e eles sabem que existem, né, mas não sabem exatamente ainda na realidade, no dia a dia deles, lá como é que eles vão utilizar. Eu sou um pouco técnico e eu sei que para algumas coisas, e assim como para a IA, a sedimentação disso são as informações que a gente tem para trabalhar. Né? Como é que você vê hoje as empresas que de fato estão olhando para isso, não só os clientes, mas os fornecedores, né? Como é que a gente se prepara para ter as informações necessárias para que aí sim a gente possa usar a inteligência artificial? Ou seja, os dados efetivamente serão um diferencial para que eu possa usar a IA ou não? A IA vai resolver esses problemas de dados também, que a gente é uma empresa de tecnologia. A Bizap tem como principal produto a implementação de ferramentas de CRM. E o CRM, o dado, né, ele é um ouro ali que é super importante, principalmente para um time de marketing, para um time de atendimento, ter relevância durante o atendimento. E, da minha percepção até aqui, né, meu conhecimento raso sobre IA, eu entendo que a IA também precisa desses insumos ali, precisa ter esse combustível. Né? Na sua visão, como é que isso está acontecendo? Como é que a gente tem que se preparar? Como é que a Microsoft vai ajudar a gente a se preparar para isso? Olha, é um excelente ponto, Fábio. O primeiro ponto que eu trago, assim, o que está acontecendo nesse momento não é um novo produto que está chegando, uma nova solução. É uma disrupção que está acontecendo neste momento com AI generativa. Inteligência artificial não é um assunto novo. Desde 1956 a gente já tem o tema de inteligência artificial.
depois passou para máquina de aprendizado, machine learning, deep learning, mas hoje a gente está numa intersecção interessantíssima que vem do ponto que você comentou de dados, e eu vou passar um pouquinho desse contexto, mas para passar para as pessoas que talvez estão aprendendo, especialmente as pessoas não técnicas, uma das coisas que está acontecendo nesse momento é um termo chamado NLP, Natural Language Process. O que é isso? Antes, para você escrever um código de programação, você precisaria dominar um código de programação e ali você colocar pelos códigos e conseguir ter um resultado colocando um banco de dados, você tem um resultado de um sistema. Hoje você usa a língua portuguesa, a língua inglesa, italiana, qualquer idioma falado, numa linguagem natural escrita como se você estivesse falando com um ser humano, você tem hoje uma interação com o banco de dados e dali você tem uma resposta como se fosse uma conversação. Isso, por exemplo, é o ChatGPT. A solução do GPT também permite outros cenários, mas esse é o primeiro conceito dessa linguagem natural. Essa é uma disrupção que está acontecendo nesse momento, onde uma pessoa que não é técnica, uma pessoa que não é desenvolvedora, que não programa, ela pode interagir com um banco de dados e dali extrair informações por conta. Motivo isso, a propósito, que a gente chama de copilot. Né? Você tem, e não pilot somente. Você passa de usuário para piloto e você tem um sistema que trabalha contigo, você só precisa dar as informações corretas para esse sistema para você extrair informação. E o teu ponto, as informações. O que acontece? A OpenAI, ela criou um modelo, uma linguagem muito simples, criou um modelo onde esse modelo consegue extrair uma quantidade enorme de dados, basicamente a internet inteira. Eles chamam também no linguajar técnico LLM, Large Language Model. Eles conseguiram um banco de dados gigante e para rodar esse banco de dados gigante precisava de muito servidor e muito data center. Aí entrou a parceria com a Microsoft. A OpenAI começou a rodar esse sistema dentro do Azure e conseguiu desenvolver um modelo que a gente chega hoje nas 4 soluções da OpenAI, como o GPT, GPT-4, ChatGPT, o DALL-E e o Codex. E a Microsoft, por essa parceria, oferece esses serviços hoje da OpenAI dentro da nuvem da Microsoft. Bom, deixa eu só fazer um parênteses rápido. Então, acho que uma confusão comum que eu vejo, né, principalmente quando a gente vai conversar sobre esse tema, é justamente essa. Então, existe a empresa OpenAI, que era uma startup, né, em que a Microsoft, então, fez uma parceria. Isso. E essa empresa tinha como produtos o GPT, o DALL-E e outros modelos, né, de inteligência generativa. Isso, né? o Codex, o ChatGPT, que o ChatGPT ficou popular, né? Exatamente, que é o popular, né? Então, hoje ficou meio genérico, né? Quando se fala ChatGPT, já é a tradução simultânea para essa discussão toda, mas para destacar, você tem uma que é para linguagem de computação, que é o Codex, um para imagem, que é o DALL-E, o GPT, que é o banco de dados que você ainda tem umas outras interações que a gente vai conversar, né? E o ChatGPT, que é o bot ali que você interage com linguagem humana. Então, eles são produtos da empresa OpenAI. Exato. E a Microsoft, então, tem uma parceria, mais especificamente alguns percentuais dessa parceria, né? Com a OpenAI. E aí a Microsoft, então, oferece esses subprodutos também dentro da sua nuvem do Azure. Exatamente. E aqui tem um ponto muito importante. Por quê? Se você é um empresário, tem uma microempresa, uma organização e você quer agora começar a trabalhar com tecnologia generativa e você interage com os dados hoje públicos da OpenAI, tudo que você colocar ali é público. Esses dados que você colocou, se for um dado restrito, privado, uma vez que você colocou ali na OpenAI, aquele banco de dados vai ser alimentado com essa informação, logo isso se torna público. Como que você trata isso? A Microsoft hoje oferece todo esse banco de dados da OpenAI, todo o LLM da OpenAI dentro da nuvem da Microsoft. A gente oferece isso como um serviço cognitivo de AI chamado Azure, da família Azure Cognitive Services, que é o Azure OpenAI. Então, se você tem um tenant dentro da Microsoft, você tem ali um subscription do Azure, você pode contratar o serviço do Azure OpenAI e os dados que você interage ali são os seus dados. Então, significa que se você é uma empresa que você tem... eu vou dar um exemplo. Você tem uma empresa que você loca carros, né? Você pode pegar todo o seu banco de dados, todas as informações que você tem sobre reservas, sobre clientes, sobre pagamento, que são teus, e interagir esses dados com este banco de dados, que na verdade é um denominador comum de outros também. Só que os dados que você ali processa
geram informações específicas para o teu negócio e para você. E é privado, só você tem. Então, imagina que dessa empresa, locadora, o banco também está fazendo isso, o hospital também está fazendo isso, a loja de varejo está fazendo isso, o consultório de dentista. Então, a gente está tendo assim, o LLM como plataforma em que várias empresas estão criando as suas próprias informações e a gente atingiu um nível de produtividade e disrupção que nem a gente está sabendo o que vai acontecer. Exato. Eu acho que esse é o mais emocionante da história. Absolutamente. É que a gente não sabe contar a história ainda até o final, né? Ela está se criando ao longo Ela tem diversos protagonistas. Geralmente o que a gente assistiu por várias disrupções recentes da tecnologia na área, na revolução dos PCs, dos PCs a gente teve a revolução da internet da mobilidade a gente teve uma interação de redes sociais, agora de AI. Ela é disruptiva em todos os setores. Todos, né? Ao mesmo tempo. Exato. Então, isso dá uma diferença nesse tema e faz com que muitas pessoas procurem essa informação. E tem que procurar, porque é o assunto da vez. Eu acho que não tem volta, né? Eu acho que aqui a mensagem, né, para quem está ouvindo a gente Eu ainda converso com pessoas que são bem céticas em relação a isso, né? Pô, e aí, você já está usando, né, o ChatGPT, o OpenAI, o Bing, Chat. Não, pô, eu vi lá, pô, dei uma brincada lá, pô, mas perguntei umas coisas lá e não soube responder direito, né? E para por aí, né? Como se fosse só mais uma brincadeira do mercado, só mais um buzz em que fechado ali, né? Aí o meu apelo é as pessoas procurem entender, porque não é bem assim, né? Ou seja, é exponencial onde isso pode chegar. E se você perder o timing, né, é possível que o que você faça hoje, se você não for uma coisa muito criativa, né? Exato. E você não se apoderar aí dos seus copilots, né, talvez você fique, né, no caminho. Fique no caminho, Flávio. Olha, eu tenho o privilégio de testar o Copilot dentro da Microsoft. Daí você falou assim, você falou do OpenAI, o que é o Copilot? A Microsoft pegou esse OpenAI no Azure e customizou esse serviço para oferecer soluções integradas dentro das apps que a Microsoft oferece. Então, uma coisa é, você como cliente, como parceiro, você pode utilizar da nuvem da Microsoft para criar essa experiência de AI generativo num ambiente seguro, privado, onde os seus dados são seus dados. Ou seja, uma solução custom ali para aquela sua necessidade, Isso. onde você entende que o Large Language Model, o GPT, o Chat, ele vai poder te ajudar de alguma maneira. Né? Então, você tem esse universo. Esse é um universo disruptivo assim, enorme. A Microsoft também pegou essa tecnologia e imagina a Microsoft como cliente do Azure. Customizou essa tecnologia para falar assim, e se eu pegar todas as interações que os meus profissionais têm dentro do banco de dados do Microsoft 365. Microsoft 365 você tem o Teams, você tem o Exchange, você tem o SharePoint, você tem o OneDrive, você tem o PowerPoint, o Excel, o Word, todas as apps de produtividade. Toda vez que você tem uma interação, que você manda um e-mail, recebe um e-mail, aceita um convite para uma reunião, participa de uma reunião, cria um arquivo, faz um documento no Word, qualquer coisa, você está criando logs de interação. E esse log de interação ele vai para um banco de dados que a gente chama de Graph, é o Microsoft Graph. O que a Microsoft fez? Ela integrou o Microsoft Graph junto com esse banco de dados de LLM e criou uma experiência onde você tem uma experiência chamada Copilot. O que é o Copilot? Um usuário de Excel, de Word, de PowerPoint, em média, utiliza, 10% do que a Apple oferece. Então, vamos falar assim, aquele planilheiro bom de Excel, uns 20%, 25%. Sabe o PROC-V e assim. Exato. Lá faz um lookup, faz aquelas coisas mágicas, macro e tal. Essa pessoa ainda não atinge tudo que a app pode oferecer. Que dá para você passar uma vida ali tendo um trabalho profissional só num Excel. Né? Qual é a ideia do Copilot? O próprio nome ele é bem sugestivo. Você imagina um piloto de avião que está dentro de uma cabine, um cockpit, e ele viaja, sei lá, de Uberaba a Santos, operando 10% a 15% daquele cockpit. Ele consegue botar o avião no ar, mas se chover, acontecer alguma coisa, tem algum problema, mas dentro do que ele sabe operar, ele consegue tirar ali o que precisa para voar de um ponto A para o ponto B. Esse piloto agora tem um copiloto que conhece os outros 85% ou 90% do cockpit.
De repente, esse piloto agora sabe 100% da app. Tudo que ele precisa fazer é só pedir para o copiloto apoiar naquilo que ele está procurando fazer. Então, de repente, uma pessoa que não conhecia muito do Excel, mas era analítica, uma pessoa que boa de comunicação, mas não manjava muito de PowerPoint, uma pessoa que trazia muita criatividade com ideias no Word, mas não sabia utilizar o Word, hoje sabe usar totalmente o Word, PowerPoint, o Excel com o copiloto. Coisas assim. Eu quero criar uma apresentação sobre sustentabilidade, que tenha 6 slides e que tenha um pouco desse documento que eu escrevi a respeito. O que você faz? Copilot. Crie uma apresentação de 10 slides utilizando esse documento e inclua tópicos A, B e C. Aí ele começa. Em segundos, você tem os seus 10 slides, com imagens, com textos, onde você vai, edita, vê se ficou legal, gostou, tal, salvou, pronto, você já tem uma apresentação pronta. Word. Eu tenho recebido várias perguntas e respostas de pessoas. Eu tenho esses áudios aqui, esses outros arquivos. Consolida tudo isso em perguntas e respostas que eu possa oferecer isso para os meus clientes. Você já tem tudo ali escrito. Aí você valida, sempre validar, porque pode ter erro, e geralmente tem alguns errinhos que tem que acertar. Por isso chama Copilot, né? Por isso que chama Copilot. E você é o piloto. Exato. Né? O Copilot, nesse caso, o Copilot não precisa saber para onde ele vai, ele precisa saber como usar os elementos. Exato. Ali, né? Qual a melhor qualidade que você tem no teu modelo, né? com os dados mais... todos os dados ali implementados. Então, o que está acontecendo hoje? Os clientes falam, poxa, eu quero o Copilot. Ah, você quer o Copilot? Sim. Como que eu posso adquirir essa solução? Olha, a solução você pode adquirir, mas para você ter a experiência do Copilot, você precisa das apps que geram os insights para a festa ali acontecer no sistema para você ter o resultado. Então, se você utiliza, por exemplo, o WebEx, Zoom, Google Meet, você não está criando log para. Então, você vai precisar do Teams para fazer essa solução. Se você não estiver utilizando o Exchange como e-mail, você vai precisar do Exchange. Então, a gente está encontrando clientes agora se defrontando com essa situação de ativar serviços que não estavam ativados ou ainda estavam on-premise, não estavam na nuvem. Para poder usufruir dessa nova onda. Então, por que isso é importante? Para essas pessoas que estão buscando hoje informação de como navegar essa experiência de AI generativo, tem uma lição grande de casa a ser feita em infraestrutura, em processo, para conseguir ter essa experiência. Aí, Flávio, você vai me passar mais perguntas, eu só vou fazer um parênteses aqui para você. Eu estou há 4 meses com o Copilot. São alguns profissionais da Microsoft que estão levando isso para clientes, para parceiros, tendo experiência e dando feedback interno. Uma vez que você experimenta, você não volta. Você não volta. É uma experiência que você... Uma vez que você tocou, parece que você tem diversos assistentes trabalhando contigo em todos os seus projetos. A gente agora vai passar por outros desafios. À medida que as organizações e times começam a ter essa experiência de trabalhar com copiloto ou com AI generativo e vários profissionais fazendo isso, como que vai ser uma cultura de uma organização nesse sentido? Exemplos como um de ontem. Ontem eu não participei de uma reunião que eu estava em um conflito, mas outras pessoas não sabiam que eu estava em conflito. E depois que eu interagi com elas, falaram assim, por que você não participou da reunião? Eu falei, eu sabia que ia ser gravada. E eu já sei tudo o que foi discutido, porque o Copilot me deu todo o resumo da reunião. Eu vi quais foram os assuntos. E eu sei que a reunião foi relativamente tensa, mas eu pedi para que o Copilot seguisse e participasse naquela reunião enquanto eu fizesse outra coisa. Vamos discutir o que foi falado, que eu estou sabendo. Sim. E como é que as pessoas lidam? Elas precisam estar fisicamente ou em todas as reuniões ao mesmo tempo? Isso liga com um ponto que é o que a gente chama de dívida digital, né? Que é a quantidade de afazeres digitais que a gente tem no dia a dia e que a gente acaba não conseguindo, e que situações como essa que você passa, eu acho que todo mundo, né, que trabalha no mundo corporativo hoje, em algum momento passa, na semana ou hoje mesmo, acabou passando de não conseguir estar em todas as agendas, e não só isso, né? Quando sai das agendas, ainda tem um to-do, né? Exato. Que tem que ser feito. E eu entendo, e eu acho, né, que o Copilot, assim como as outras tecnologias generativas, elas vão apoiar nesses princípios. Né? O Copilot dentro do Teams, no momento que você entra numa reunião, você grava essa reunião, você precisa gravar para que gere o transcript, né? Uma vez que você gera o transcript, no término dessa reunião, você tem as anotações dos principais pontos discutidos, ações tomadas, todos, to-dos, né? Os que há a fazer. Né? Isso, a fazer. E você ainda com o seu próprio Copilot, você ainda pode interagir para saber mais coisas. Então, nessa reunião que eu comentei ali antes, eu pergunto assim,
como é que foi o mood da reunião? O pessoal estava... Então, foi um pouco tenso. Teve isso. Entre quais pessoas e times? Por quê? Pode conversar com a máquina sobre o conteúdo. É isso, ele não saiu aquilo lá no resumo nas ações, mas eu interagi tirando mais informações para eu me preparar para aquilo que eu precisava. Outro cenário que acontece, que é muito frequente, conflito de reunião, eu cheguei 20 minutos atrasado numa reunião. O que acontece geralmente quando uma pessoa chega atrasada? Desculpa, pessoal, o que vocês discutiram até agora? Não mais. Você chega para o Copilot, o que discutiu até agora? O que mais? Falaram desse cliente? Falaram dessa ação? Tá. Ótimo. O que eu preciso saber para eu estar alinhado nessa conversa a partir de agora? Isso. Aí você fica quietinho, você já está sabendo na reunião. Ou coisas que vão começar acontecendo em educação. Você pode chegar durante a reunião e falar assim, qual é uma boa pergunta que eu posso fazer para esse apresentador? Boa. Boa. E aí ele fala, olha, pergunta disso. Geralmente são perguntas de chute de canela. É isso aí. Vamos tentar fazer umas aqui, então. Depois eu preciso do Copilot. Para responder. A Bizap trabalha principalmente com os produtos Dynamics da Microsoft. E nos projetos em que a gente atua, a gente tem um desafio gigante que é a curva de uso porque um investimento em Dynamics, num projeto de CRM no geral, é um investimento pesado para uma empresa e ela busca o resultado. Isso. Né? E às vezes a gente tem alguns desafios que é a adoção, né, desse sistema. Por quê? Porque às vezes o sistema ele vem para suportar um processo que é muito complicado ou que é uma transição de uma ferramenta que era muito simples e não atendia o processo como um todo, e agora a gente tem uma ferramenta mais robusta, que ela tem mais controles, mais processos, né? Então a gente tem essa curva, e essa curva, em média, ela pode trazer algum problema para o projeto. Do tipo assim, comprei já há tanto tempo e ainda não vejo esse meu investimento dando resultado. A nossa expectativa como consultoria, e aí é que os copilots, a gente sabe que já tem, né, o próprio Sales Copilot, que funciona dentro do Teams e do Outlook, ele vai interagir com esse mundo de Dynamics, mas mais do que isso, fazer com que a gente tenha ali um Copilot para consumo dessa aplicação. Então, a gente também enxerga, né, que um vendedor que esteja utilizando o Dynamics for Sales, ele consiga aumentar e muito a produtividade dele, principalmente no âmbito de treinamento. Né? Acabei de entrar na empresa, né? Como é que eu crio uma proposta? Onde é que ficam os materiais? Quais são as regras de licenciamento? Posso dar um desconto? Qual é a minha alçada? Como é que funciona a cota? Onde eu vejo as minhas informações? Então, tudo isso está no sistema. Né? Tudo isso está no Dynamics. Por mais friendly que ele seja, ele precisa de um treinamento para que ele chegue até esses botões ou esses menus e enxergue essa informação. Né? Eu acredito que o Copilot vai dar esse apoio também nessas operações que são mais direcionadas. Né? Quando a gente fala do Microsoft 365, você está falando no âmbito bastante, acho que, do mundo aqui, né? Acho que 90%, não sei qual é o market share de Office hoje, né? Mas se a pessoa não conhecer Excel, Word e Outlook, tem um déficit aí de conhecimento. Então, quando a gente fala do 365, acho que todo mundo é impactado, né? Mas também nas soluções que são mais direcionadas, né? Sales, marketing, atendimento, né? E aí de atendimento, eu queria já fazer a gente tem um cliente que nós temos implementado o Dynamics Omnichannel, né? O 365 Customer Services Omnichannel, e ele participa do programa de preview do Copilot. E entre habilitar, treinar, né? Que o treinamento é uma coisa relativamente natural, né? Para que as pessoas comecem a usar o Copilot. Foi uma questão de uma semana, né? De entre habilitar ele. E dentro do primeiro mês, a gente já conseguiu constatar 30% de menos escalonamento entre o nível 1 e o nível 2. Né? Então, esse é um exemplo em que a gente consegue trazer para a realidade, né, um retorno sobre investimento gigantesco. Porque esse fato, você imagina uma operação com 500 pessoas atendendo. O fato de se reduzir 30% os chamados que eram escalonados para o segundo nível, que geralmente é uma pessoa que custa mais cara, né, do que o primeiro nível. Então, você acredita que tem outros passos ainda que a gente pode dar nesse caminho? O teu exemplo, Flávio, é magnífico, que você está dando informação empoderando a ponta. Né? Você está viabilizando informações dispersas, tratando essas informações para que elas fiquem num formato de conversação, para aquela pessoa ter o que fazer naquele momento, sem precisar acionar B e C. Se esse processo ainda funciona muito bem, você tem exatamente o que você comentou. Pessoas que ficariam mais senior ou ficariam gargaladas por um processo mal feito de atendimento, o ganho é expressivo.
O exemplo do Copilot que eu passei dentro de um Excel, do Word, a Microsoft está colocando o Copilot em todas as soluções. Então, olhar a Microsoft hoje de duas perspectivas. A Microsoft que oferece uma nuvem privada de AI generativo, essa é uma, você interage ali com os dados. A outra, todos os serviços de nuvem da Microsoft. A gente pode falar da família de Dynamics, do Microsoft 365, a segurança. Todas essas soluções hoje vêm com Copilot para cada uma acoplada. Então, a experiência que você consegue obter, vamos imaginar assim, vou mostrar um dia na vida. Você tem uma reunião com um cliente. Então, você vai no seu Copilot. Você pode ir no Microsoft 365 Chat, que é poderado por Generative AI, AI generativa, not Generative AI, e pergunta assim, olha, tem uma reunião com Irmãos Treta Negócio Imobiliário, estou colocando um nome fictício. O que eu preciso saber para eu estar preparado para essa conversa que vai acontecer amanhã às 2h? Pois não, Ricardo. Esses são os e-mails que você interagiu com o cliente, com o parceiro e com as pessoas. No dia tal, no dia tal, no dia tal, no dia tal. O cliente tem as seguintes oportunidades registradas em sistema no seu CRM e os links estão aqui no A, B e C. A oportunidade tal, tal, tal. Existem pendências de escalação relacionadas a isso de suporte. Ou seja, você não pediu para uma pessoa, você foi para um sistema que já te trouxe todas as informações e dali você já fala, ok, você prepara uma mensagem para eu mandar por e-mail, falando sobre A, B e C, sobre essas escalações que eu preciso saber antes da reunião. O que você acha dessa proposta? Gostei. Copia, coloca e manda no e-mail. Ah, mas o time de suporte é na Itália. Traduz para o italiano. Não tem nem barreira de idioma. Né? só para imaginar assim, a produtividade. E essa experiência, ela quanto mais as organizações observarem essa integração entre plataforma, entre infraestrutura, plataforma e software, e ter toda essa experiência integrada, o nível de produtividade é absurdo. Você comentou sobre ter os aplicativos já integrados, né? Tem alguns pontos que facilitam essa adoção. Acho que muitas empresas estão te procurando e falam, cara, legal, adorei o discurso, né? Acredito, né, que eu vou conseguir aumentar, mas como é que eu começo? Se você tivesse que resumir efetivamente assim, quais são essas etapas que as empresas hoje devem começar a se preocupar, tanto em termos sistêmicos, não, legal, é importante você ter usar os serviços todos do Microsoft 365, porque eles já estão conectados e vão conseguir oferecer, mas além disso, né, o que eu preciso me preocupar com os humanos? E aí a gente vai entrar num outro tema de segurança também, porque o Copilot está na Microsoft, eu estou ali escrevendo insights sobre os meus dados, como é que isso também se é controlado, não é controlado. Então, e quais são as próximas etapas? Como é que eu mantenho essa cultura viva para que, de novo, a gente não sabe, a gente sabe até a próxima página o que a gente tem, né? A gente não sabe nas próximas. Como é que eu mantenho essa cultura viva para que a gente continue aproveitando essas ondas aí de inovação? Sim, então no teu comentário eu falava assim, o que eu preciso saber para começar essa jornada? Receita de bolo ali. Receita de bolo. A tecnologia vem depois. A tecnologia ela vai entrar depois que você tiver concebido claramente a tua estratégia, teu negócio, a tua missão, o que você quer atingir, como, aí a tecnologia se aplica. O que acontece muitas vezes, e especialmente com muitos clientes, em situações de disrupção como a gente passa hoje, de falar assim, então o que eu consigo colocar na tecnologia de AI generativo dentro do que eu estou fazendo aqui hoje? O convite você pode até pensar se você vai fazer isso que você está fazendo hoje. Talvez você tenha que repensar a forma como você está operando. Então, a conversa sim é uma conversa de negócios, de posicionamento do que essa organização espera atingir em termos de atendimento ao cliente, a satisfação de cliente, a inovação, a produto. E, diante disso, definir que cultura de profissionais, como ela vai estar estruturada, como que essa empresa vai definir processos, quais são as etapas de, como a gente chama de change management, para você poder, uma vez entendido disso, para falar assim, agora, o que cabe de AI generativa ou de tecnologia em fases em que a gente consiga colocar isso numa sequência que faça sentido. Iria por esse caminho. Tem algumas organizações que falam assim, eu posso colocar então esse
tecnologia de AI generativo dentro desse processo que eu tenho hoje? Você pode, né? Como você pode fazer ainda muito mais coisa além desse processo. Então, o AI generativo não é só um novo feature, uma nova tecnologia, é uma disrupção de negócio, uma disrupção da forma como você trabalha, na forma que você atende clientes, na forma como você se relaciona. Tendo isso bem compreendido, resolver esse lado de negócio primeiro, para depois discutir a parte de tecnologia. E, lógico, ter parceiros que possam ajudar nessa jornada. Porque sozinho não... Ou seja, começar a trabalhar na visão, lá em cima. Lá em cima. E ter um parceiro que consiga fazer essa assistência, tanto técnica, comercial, como de mudança de negócios. Né? Essa parte, eu acho que o que a gente vai observar uma demanda muito grande é na parte de change management, de mudança de sistema. Porque a hora que você tiver todo mundo trabalhando com AI generativo, imagina todo mundo trabalhando como que é a cultura dessa organização, como que é a interação com o cliente, quem faz o que e como. A gente passa por uma situação de redefinir papéis. Uhum. Então, o que a gente aprende de transições, assim, de grandes revoluções, é que a gente tem que rever muita coisa. Sim. Eu lembro, na época que eu trabalhava na HP, a gente ainda tinha discussão de PC para notebook. Quantas vezes eu fui vender mobilidade mostrando o notebook? Quantas vezes eu vi empresas comprando notebook e deixando os notebooks no escritório? Mas vocês não compraram mobilidade, agora a pessoa não pode colocar o notebook e levar para casa e voltar? Ah, não, nossa cultura a gente deixa aqui. Tem aquele cabinho que amarrava o notebook, né? Qual o ponto, então? Comprasse um PC. Uhum. Se comprasse um PC em vez de um notebook, dava sentido. Um exemplo... Sim. De uma outra época, de uma outra transição, que foi antes da mobilidade ainda, que eu tive a oportunidade de assistir, que não dava para conformar. Você tem uma possibilidade de mobilidade, mas você não implementa, mesmo adquirindo a tecnologia. Então, entre já sair comprando e ter a tecnologia sem entender direito o uso e com o que você vai aplicar, boa. Tem bastante lição de casa a fazer. Bom ponto, né? E que a gente vê muito o imediatismo, né? Eu lembro em outras épocas também, quando lançou-se a internet... E aí tinha a homepage, né? Falei, pô, eu preciso ter uma homepage. Mas tá, o que você vai colocar na homepage? Não interessa, eu não quero saber. Eu preciso ter uma homepage, né? Ou seja, teve um fato até engraçado que quando lançou o Windows 95, né, o buzz de marketing foi tão grande, né? Que até pessoas que não tinham PC queriam comprar o Windows 95. Exato, né? exato. Então, eu lembro dessa época. Eu também me contaram, na verdade. Te contaram, mas então, eu já entreguei. Já entregou. Mas, de novo, né? Que bom que a gente está vivendo esse momento. E, cara, eu acho que é inevitável as perguntas virem, né? Principalmente daqueles que estão inseguros, né? Uhum. Ai, meu Deus, e será que é a minha função, né? Uhum. Poxa, meu trabalho, 80% do meu tempo aqui eu fico revisando contratos. Uhum. 90% do meu tempo aqui, basicamente, eu fico só para analisar essas informações e repassar, né? Uhum. A gente sabe que a tecnologia ela vai ser mais propensa para alguns tipos de processos ou outros, né? Como é que você está vendo essa relação com os trabalhadores, com o mercado de trabalho, né? Você comentou que, de fato, a gente vai ter algum impacto e eu acho que tem dois fatores aqui, né? A gente vai ter os profissionais que vão sair daqui empoderados e aqueles que vão sair ainda, né, atordoados, né? Como é que você está vendo isso? É uma excelente pergunta. O que acaba acontecendo, e a gente tem observado nessa situação que a gente passa hoje, a gente não acredita que o AI substitui as pessoas. O que vai substituir os profissionais são os profissionais que sabem usar o AI. Então, não é a tecnologia por si em máquina substituindo o humano, mas é o humano que sabe da tecnologia, trabalha com a tecnologia, que substitui esse trabalho anterior. E mais do que a nova configuração de posições e trabalhos que talvez sejam removidos com esse avanço de tecnologia, é a gente observar os tantos outros profissionais e trabalhos que vão surgir que a gente nem sabe ainda. Por que a gente pode fazer essa afirmação? Porque isso aconteceu em todas as revoluções anteriores. Se você pegar as profissões hoje que estão no LinkedIn relacionadas à rede social de geração de demanda, só ocorreu depois que surgiu, primeiro, né, a internet, que depois veio a parte de mobilidade e de redes sociais, e hoje a gente tem um mundo de outras profissões. Né? A gente vai ter também um mundo de outras profissões a serem formadas. Para quem gosta dessa história, olha a história da música.
música no rádio, né? Eu acho fascinante. Eu tinha um livro... E que legal, né? No meio do podcast eu esqueço o livro. Depois eu mando para vocês colocam uma notinha aqui. Mas quem quiser pesquisar pode olhar. Antigamente, para você ouvir música numa rádio, você precisava da banda indo até a rádio para tocar ao vivo. Alguém daí um dia inventou como gravar uma música e começou a dar play e não precisava da banda. Aí o sindicato das bandas, todo mundo possesso, mas não teve jeito. A gravação das músicas começou a tocar em rádio e assim foi. E aí tinha como que você conseguia acesso a você ter a música gravada para ir na rádio. Daí surgiram as gravadoras. Bom, das gravadoras, depois você passa das gravadoras, você tem serviços de internet que começaram a oferecer serviço de música, as pessoas faziam download. Depois você teve o serviço com o iPod. Hoje você tem o Spotify. Então, você vê que em ciclo as coisas elas se democratizam, evoluem, amplia. E a gente não deixou de ter artista, ao contrário, a gente tem mais artistas do que nunca, a gente tem mais músicos do que nunca. E é uma perspectiva que a gente pode ver em outras revoluções e acredito que não vai ser muito diferente dessa. É uma brincadeira que eu gosto de um slide de um professor que eu lembro da SPM, que ele falava que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. É isso aí. Ótima analogia. Ricardo, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa e, cara, dava para a gente continuar aqui por muitas horas, mas nosso podcast está acabando. Foi muito legal o nosso papo. Espero que a gente consiga aí nos próximos capítulos dessa história a gente voltar a conversar mais. Agradecer muito a sua presença aqui no Bizap Talks. Agradecer a todo mundo aí que participou, que está ouvindo o nosso podcast nessa edição aqui junto com o Ricardo. Espero que vocês tenham gostado também. Ricardo, muito obrigado. Fica à vontade para se despedir e dar as últimas palavras. Eu que agradeço. É uma excelente oportunidade para a gente poder trazer o que está acontecendo e deixar assim como mensagem final. Existem vários caminhos para percorrer nesse novo mundo em que a gente navega. Encontrar parceiros como vocês seria o melhor caminho, porque você tem tanto a experiência técnica, comercial, quanto também de mudança de negócio. E tem também, por esse ecossistema, todo o contato do que está acontecendo entre indústrias verticais no Brasil, fora do Brasil, que a gente pode trazer isso para os nossos clientes aqui locais. Então, não deixar de ter essa oportunidade de trabalhar com parceria. Com parceria a gente caminha e vai longe. Muito bom, obrigado. Pessoal, não esquece de seguir a gente nas páginas YouTube e no Spotify. Até mais. Até mais.